Nós vamos passar para o nosso quarto momento, tá? Que é a palestra 2. A gente vai convidar o senhor Arnaldo Chaves Somavila, que irá abordar o tema suicídio a partir do comportamento suicida, compreender para ajudar. Dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Momento importante esse para abordarmos esse tema. O expositor irá tratar do assunto sob uma perspectiva espírita, esclarecendo sobre o comportamento suicida, o sentido da vida, definição e estatística, os motivos, fatores de risco e proteção contra o comportamento suicida, intencionalidade, sinais de alerta, bem como atendimento fraterno na casa espírita, como buscar ajuda, dentre outros pontos, inclusive sugestão de livros que podem ajudar a compreender o tema. Arnaldo Chaves Somavila é psicólogo clínico e bacharel em psicologia. Atuação na psicologia clínica de adultos desde 1981. Pós-graduado em intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio. Membro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da Associação Médico Espírita do Brasil, da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas e da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio. Espírita exercendo a função de dialogador em reuniões espíritas de desobsessão. Arnaldo. Gente, boa tarde. Uma grande alegria estar com vocês aqui hoje, viu? Muito feliz. Nós vamos falar de um tema que é denso, né? É um tema complicado, mas é um tema, infelizmente, muito necessário da gente abordar. Porque a quantidade de suicídios tem crescido, né? No mundo, nesses últimos anos teve uma redução, nós vamos ver, mas nas Américas um crescimento. No Brasil crescendo, em Minas crescendo, né? Então a gente vai observar a necessidade de entender esse assunto para poder ajudar, né, quem precisar. Tá bom? Então vamos lá. Eu não vou falar disso aqui não, porque já foi falado, né? Mas vai ficar a apresentação aqui na casa, se vocês precisarem de referência, do meu contato, tá? Agora aqui eu não consigo nem enxergar. Tá bom. Eu acho que eu vou ficar do lado de cá. Porque aí eu enxergo mais. Eu fico contra a luz. Melhorou. Vamos parar um pouquinho. Essa estátua, não sei se vocês conseguem enxergar, é o pensador do Rodin, tá? E simboliza um homem nessa posição de pensamento, né? E aí nós vamos fazer uma grande primeira pergunta de qual é o sentido da vida. Vocês já pararam para pensar para que a gente vive? O Espiritismo dá pistas, né? Dá direções nesse sentido aí. Mas esse dilema de sentido da vida, do propósito da existência humana e se viver vale a pena, acompanha a humanidade, né, desde o começo, né, do pensamento, e muitas pessoas não conseguem responder. E quando a gente não consegue responder, a vida fica meio sem sentido, né? Viver passa a ser uma experiência que eu posso querer, eu posso não querer. Mas vamos avançar nisso. Pode. E aí vem uma pergunta para nós, e eu vou perguntar para vocês.
Vocês acham que viver é direito ou é dever? Tá, então vamos lá. Quem acha que é direito, levanta a mão. Tá, calma, vou chegar lá. Quem acha que é dever? Quem acha que é os dois? É isso aí. Viver é um direito. Né? Nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina, né? Ou simpatizamos com ela, acreditamos que a vida é um dom divino, é uma oportunidade. E não é só uma oportunidade de aprender, de ressignificar, de fazer diferente. É uma oportunidade também de aproveitar a vida, né? De gozar os prazeres da vida, as alegrias da vida, as relações afetivas, né? Então, é um direito. Né? Eu estou aqui, eu tenho direito de estar. Mas, ao mesmo tempo, é um dever. Porque Deus nos criou e nos colocou aqui nesse momento encarnatório, não foi à toa, não foi para brincar, não foi de passagem, não foi de férias. Né? A gente tem o dever de aprender, de fazer diferente, de conviver e de melhorar. Né? Então, quando eu entendo, se eu olhar só para o lado do dever, né, eu sou um filho rebelde, eu vou ficar, mas eu não queria ter nascido, eu não queria estar aqui. Meio mentira, a maioria de nós quis mesmo, né? Outros tiveram que vir meia força porque agarraram lá e não queria sair, né? Mas ao mesmo tempo eu posso ligar, né, nessa coisa do direito, de poder aproveitar mesmo a vida. Pode ir. Esse cara aí é o Viktor Frankl. Vocês já ouviram falar nele? Muitas pessoas sim, outras não. O Viktor era um psiquiatra, né, um médico vienense, né, na Áustria. Ele nasceu em 1905, morreu em 1997. Ele foi o fundador de um ramo da psicologia que chama logoterapia. Tá? E ele trabalhava muito dizendo que a grande angústia do homem, a grande necessidade do homem é encontrar o sentido para a vida. E que todos nós temos dentro de nós a vontade do sentido, essa vontade de encontrar esse sentido. E que a falta desse motivo da vida, né, desse sentido, e depois nós vamos falar de diferença de sentido na vida e sentido da vida, é diferente. A falta de sentido na vida, que é o horizontal, né? É eu me casar, ter filhos, conseguir um emprego, conseguir uma posição social, essas coisas, né? Estudar. Se eu não tenho isso, e pior ainda, se eu não tenho esse sentido na vida, que é o eixo entre Deus e eu, o eu verdadeiro, né? O eu maior. Se eu não tenho isso, a vida não tem sentido. E uma vida sem sentido leva ao tédio, né? Leva à depressão, leva ao vazio existencial. Né? A gente tem visto, infelizmente, crescendo a quantidade de suicídios por tédio, principalmente entre jovens. Aquela ideia de que assim, agora é só eu fazer assim, ó, tchuf, 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 no celular, que eu mudo a tela. Né? E isso não é só jovem mais não, né? Isso nós já estamos fazendo também, muito. A gente deleta o que não gosta, a gente abre 5, 6 telas ao mesmo tempo, escolhe, tá chato, eu mudo, né? Isso vai criando no cérebro da gente essa ideia de que as coisas são descartáveis e que eu posso simplesmente passar de uma para outra. E a resistência à frustração, a resistência aos relacionamentos que às vezes são meio complicados, né? A gente sabe que a gente não nasce na mesma família à toa, né? É reajuste a maioria das vezes. Os relacionamentos com colegas, na escola, a gente vai descartando, descartando, descartando. Aí, esse ser pode chegar e pensar assim, essa vida está um saco, não quero mais, vou me deletar. Né? Com essa ilusão de que assim acaba. A gente sabe que não acaba. Pode ir.
Já falei do sentido na vida e sentido da vida. Pode voltar. Nós vamos falar agora de suicídio, né? Essa é uma imagem de uma ponte, ou um viaduto férreo, não sei, né? Tem uma pessoa lá no alto, olhando para baixo, né? Um despenhadeiro, tem o mar lá embaixo e tudo enevoado, porque muitas vezes é assim que a pessoa que pensa em suicídio se sente, sozinha, sem saída, num ambiente escuro, né? Escuro de esperança, escuro de possibilidades, e escuro energeticamente também. Pode ir. Então agora alguns dados, né? Que já estão mais atualizados. Hoje em dia a OMS estima em mais ou menos 700 mil mortes de suicídio por ano no mundo. 700 mil mortes. Pode ir? Então dá uma morte a cada 45 segundos, né? Vocês pensam, 45 segundos tem uma pessoa no mundo se matando. Para cada suicídio, média de 10 a 20 tentativas. Então vocês multiplicam isso aí por 20, vocês vão ter uma ideia da quantidade de pessoas tentando suicídio ao redor do mundo por ano. Oi. Vai chegar aqui. Olha, assustador, né? O suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 25 anos. 29 anos. Dados de 2019. Né? Quarta causa. Gente, tem acidente de trânsito, tem violência, tem doenças, né? E o suicídio vem aí. No Brasil, terceira maior causa de morte entre 15 a 19 anos. Olha que dureza. Já é a terceira maior causa. E a quarta entre 20 e 29. Tá? As primeiras são acidente de trânsito, violência, e para ir para essa faixa já é o suicídio. Olha como a coisa é séria e como exige uma mudança de postura da gente, né? Uma reflexão, uma atuação da sociedade como um todo e de nós individualmente. Um suicídio pode impactar até 135 pessoas. Isso é média, né? O que é isso? São o que a gente chama de sobreviventes do suicídio. São pessoas que de uma forma ou de outra foram impactadas pela morte de alguém por suicídio. Familiares, amigos, vizinhos, pessoas que viram na mídia. Tá? E enquanto está tendo, nesses últimos anos, né, 2000 a 2019, uma redução de 36% dos suicídios no mundo, nas Américas um aumento de 17%. E no Brasil, olha que absurdo, de 2000 a 2019, 43% de aumento da quantidade de suicídio. Foi antes da pandemia, né? Esses aí antes da pandemia. Eu tenho dado mais da pandemia também. Pode ir. Ó, 2022, 16.262 mortes por suicídio e um aumento de 29% de 2020 a 2022. Aí já pega um começo de período pré-pandemia. Em Minas, 227 mortes em 2022, aumento de 20% de 2020 a 2022. E estima-se que os números reais aí apresentados sejam, no mínimo, 30% maiores pela subnotificação. Só explicando o que é subnotificação. O que acontece? A pessoa morre por suicídio. Precisa de uma autópsia, precisa de um médico atestar que foi suicídio, né?
Isso dá trabalho, porque na hora lá, já é feito o atestado de óbito, depois ele precisa ser confirmado. Às vezes o médico tem preguiça de ter que pegar de novo o arquivo, fazer a alteração. Às vezes, numa cidade do interior, a família fica extremamente constrangida e pede para que não coloque suicídio, né? Tinha até pouco tempo, e talvez algumas apólices antigas ainda tinham restrição, não pagava se fosse suicídio. Então, tem várias coisas, além do que a gente tem os suicídios indiretos. Por exemplo, a pessoa vai procurar um lugar muito perigoso, que tem troca de tiros, e vai estar ali de bobeira, vai mexer com alguém violento, vai enfrentar um policial, né? Vai pegar o carro e dirigir em alta velocidade. Então, às vezes, não dá para saber que a intenção era suicida. Tá? Então, por isso, que é isso aí? Pode ir. Agora, a definição de suicídio, né, do professor Bertolotti. Suicídio é um ato iniciado e executado deliberadamente por uma pessoa que tem a clara noção ou uma forte expectativa de que dele pode resultar a morte e cujo desfecho fatal é esperado. Então, a definição clássica de suicídio na suicidologia exige a vontade, a consciência e essa expectativa que o método que usou vai ser eficaz. Pode perguntar. No dado que você trouxe, era até 29 anos. Após essa idade, os caem ou não? Caem. Ele está perguntando, né, se nos dados que eu trouxe falava de até 29 anos. Ali é pico mesmo, né? Porque a partir daí, essa idade, até 29 anos, é muita idade de começar a inserir no mercado, de estar formando, dessa angústia, né, de sair de casa, de ser adulto, e aí é muito conflito, né, e ainda não tem muita maturidade. Então, às vezes, é muita pressão, menos maturidade, mais impulsividade, né? E... Os esportes radicais entram nesse conceito? Esportes radicais entram nesse conceito? Não. A não ser que a pessoa faça querendo, tá? Mas assim, já um abandono da vida, um menos, né? Essa coisa de vou correr risco, vai que dá, vai que não dá, e eu não quero nem saber, né? Eu quero adrenalina, tá? Mas é para nós que somos espíritas saber que você vai correr risco à toa por prazer, né? É uma forma de risco grande de suicídio, de morte, né? Prematura. Nesses casos aí que eu citei, por exemplo, a morte de uma pessoa que está num surto psicótico, para a suicidologia, se ela não tiver consciência, ela é um suicídio, mas ela não é considerada suicídio, tá? Porque ela não teve ali a consciência naquele momento. Quer falar? Tá bom. Se a pessoa tem um problema mental, deficiência mental e suicídio, se suicida, não é considerado suicídio. Não é assim não. Um dos maiores fatores de comportamento suicida é um problema mental, é um transtorno mental. Tá? Mas não quer dizer que quem tem transtorno mental e se suicida é inconsciente. Eu estou falando de um surto psicótico. A pessoa não sabe nada, ela pensa que é outra pessoa, ela está vendo sei lá, um demônio atrás dela com um garfo e ela tem que pular para fugir, entendeu? É isso, é sem consciência nenhuma, né? Gente, por que vocês acham que alguém se mata? Desespero, falta de esperança, vamos lá. Não entendi? Ficar livre da dor, desamor, medo de viver, depressão, frustração, angústia. Tem uma parte, não sei se você vai falar, sobre suicídio em idosos, né? A questão muito de solidão. Ela está falando de suicídio em idosos, solidão. Oi. Apego também, às vezes a pessoa não aceita a partida de um outro e desiste da vida. Sim.
Ela está falando do apego excessivo que não aceita a separação e aí desiste da vida. Tem um monte de fatores desses mesmo. Vamos seguir, por favor. Eu vou falar da teoria dos 3 passos, mas vou fazer uma introduçãozinha. Tem um cara que chama Edwin Shneidman. Ele é considerado o pai da suicidologia. Era um americano. Ele começou a fazer as pesquisas nessa área na década de 60, 1960. E ele estabeleceu que o grande motivo do suicídio era uma dor insuportável, que a pessoa não via saída, né? Então essa dor seria o grande motivo do suicídio, tá? Dor emocional, dor na alma, né? Aí esses caras, né, o Klonsky e o May, 2015, formularam uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria dos 3 passos. Eles dizem: a primeira coisa que precisa ter para ter um suicídio é uma dor grande, com desesperança, sem acreditar que essa dor vai melhorar ou passar. Tá? Então a pessoa vê aquele momento de dor, pode ser um momento, pode ser uma coisa mais crônica que vai crescendo, mas naquele momento ela não vê perspectiva nenhuma de que melhore ou passe. Pode ir? Aí vem o que você falou: a falta de conexão e a falta de propósitos. O que significa? A pessoa vai se isolando, ela vai deixando de participar da vida, participar dos grupos, participar de interesses, ela vai se sentindo inútil ou afastada, apartada, né? E ela entra numa solidão e não tem propósito na vida, né? Então, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais nada que eu queira alcançar, eu não me vinculo com ninguém, não me vinculo fortemente, né? Que eu estou falando. Minha família já não é mais um motivo para eu ficar, eu não tenho amigos que signifiquem, né, de verdade, eu não almejo nada, não tenho essa ligação com o divino forte, né? Às vezes tem um com o divino punitivo, que a gente vai ver daqui a pouco. E entra aí o terceiro item, o terceiro passo, que são os fatores disposicionais. Disposicionais são que já vêm com a pessoa. Então, às vezes, genéticos, né? As tendências biológicas que a pessoa tem, né? Já para um transtorno mental, para alguma coisa assim, por exemplo. Os adquiridos, que são ao longo da vida, os traumas, as formas que ela encara as relações, né? O resumo que ela tirou dessas experiências, ou as sequelas, e as práticas, que é acesso a meio letal, basicamente. Então, se eu tenho essas duas partes, né? Essa dor e a falta de esperança que ela melhore, eu não tenho vínculos, eu não tenho propósitos, eu não me conecto com o mundo, né? Eu viro um estranho no ninho, e eu ainda já tenho essa predisposição. Eu vivi uma vida difícil, eu tive perdas e tive um monte de coisa. E eu tenho meio letal facilmente acessível, né? Então eu posso ter um lugar lá que eu posso pular, tem, né? Eu consigo comprar uma corda, eu posso arrumar veneno, eu tenho uma arma. Quanto mais à mão, quanto mais fácil for isso, maior a possibilidade de suicídio, porque muitas vezes ele é impulsivo mesmo. E se for difícil, eu tenho que ir lá para o outro bairro para achar um lugar, às vezes nesse caminho a pessoa repensa, né? Mas se tiver às vezes uma arma dentro de casa, às vezes não dá tempo. A parte financeira entra como adquirida, que pessoas que se cumprem débitos grandes, a pessoa não dá conta de pagar aquela conta e vai... entra como adquiridos. Vou falar um negócio para vocês, esquisito de falar, mas esses suicídios de perdas tem muito a ver com orgulho, sabe? Tem muito a ver com a ideia que a gente tem falsa de que a gente possui alguma coisa. Então, deixa eu falar com vocês. O que vocês acham que é de vocês? O que vocês têm de verdade?
Não é isso. Mas, na verdade, nem o corpo é da gente, porque o corpo vai embora, né? O corpo vai embora. Então é só você pensar assim, o que o ladrão pode roubar? O ladrão pode roubar meu corpo, pode roubar minha família, pode roubar meus bens, pode roubar minha honra, né? Pode criar uma situação lá que eu seja envolvido e deletado pela sociedade. Pode levar tudo. A única coisa que o ladrão não pode roubar é eu de mim mesmo. É eu, filho de Deus, é eu, espírito imortal, né? Então, se os meus valores estão do lado de fora e eu perco qualquer coisa dessas, né? Eu perco dinheiro, eu perco fama, eu perco alguém. Aí eu posso entrar num processo, gente, que assim, muitas vezes, e quando eu digo muitas vezes, tem vezes que não, né? Acontece em depressões, que é um estado psicológico, espiritual, de birra com a vida. O que é isso? Deixa eu explicar, né? E vão ter depressões que não tem, tá? E que vão mais com questões orgânicas mesmo e tudo mais. Mas a postura emocional de muitas depressões é assim: a vida não é do jeito que eu queria, as coisas não são como eu queria, eu não sou como eu gostaria, as pessoas não me tratam como eu quero, então eu saio da vida. E eu jogo para dentro e começo a me remoer, a culpar, a desistir, né? Eu entro num processo de suicídio, devagarzinho, de renegar a vida. Não quero. Aí vai tomar remédio, fazer terapia, né? Mas se a pessoa não quiser de verdade sair, ela vai se afundando. Né? E fazendo a distanásia, né? Bom, então vamos lá, vamos seguir, que a gente fez um desvio aqui. Bom, agora nós vamos falar dos fatores individuais de risco de suicídio. Isso é muito importante para a gente observar na gente e nas pessoas, né? Então vamos lá. A primeira o grande fator de risco é uma tentativa anterior. Existe um mito de que quem tentou uma vez não vai tentar mais. É mentira, é o contrário. Quem tentou uma vez fica mais próximo de uma segunda tentativa. Então essa ideia que a gente tem às vezes de julgar a pessoa, fez só para chamar atenção, tomou só comprimido que não ia morrer, é muito perigosa, né? A pessoa já flertou com essa possibilidade, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Socorro, né? Quando a fez a tentativa, aí foi uma coisa que não conseguiu, de repente ela queria gritar com socorro. Pode ser. Às vezes errou na dose, né? Ou às vezes a ideia inicial era de chamar a atenção mesmo. Mas já tem um adoecimento grande, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, você vai chamar a atenção, você põe uma melancia na cabeça e sai andando. Você não vai se matar para chamar a atenção ou tentar se matar, é porque tem um adoecimento aí, né? Pode ir. Distúrbio mental. A própria OMS dizia que estudos diziam que 90%, às vezes, tem estudos que diziam que 98% dos casos de suicídio tinham um transtorno mental envolvido. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia já começa, até por isso que eu falei, pelo tédio, pelo vazio, por outras possibilidades, não é mais desse jeito, né? São estudos que já foram refutados, mas grande parte desses suicídios tem um distúrbio mental por trás, principalmente a depressão, seguindo do transtorno bipolar. Tá? Abuso de álcool e drogas, separados às vezes, ou às vezes associados, né? É perigoso, a pessoa sai dela ali naquele momento e pode ficar corajosa ou ficar mais depressiva, né? Impulsionar isso. Além da gente sabe da ação de obsessores que vai facilitar e vincular, né? Um histórico de trauma ou abuso. Isso também é um fator que precisa ser investigado e que tem que ser tratado com cuidado. Embora nenhum trauma ou abuso seja pré-determinante para nada disso.
se a pessoa ressignificar. Se ela abrir mão daquela dor residual, da dor que ela segura, esse trauma pode ser liberado, né? E servir como aprendizado, como expiação que tenha sido, ou o que for, né? Histórico familiar de suicídio. Não existem ainda pesquisas conclusivas para dizer se existe um componente genético. Já tem algumas que estão apontando um pouco nessa direção. Mas é muito comum em famílias acontecerem vários casos. Eu já atendi famílias com 8 casos de suicídio em 2 gerações, né? Então é uma coisa que tem que ser investigada, tá? A gente sabe também que pelo lado espiritual as famílias não vêm à toa, como eu falei, e que muitas vezes já tem esse comportamento suicida, né, em vários membros dessa família que está reencarnando, e muitas vezes na pessoa que está tentando suicídio também. Muitas vezes ela está reincidindo porque ela já achou essa saída. Lembra que eu falei que às vezes a tentativa é o primeiro fator de risco? A tentativa ou o suicídio em outra encarnação é um enorme fator de risco, porque já não é tabu, né? Aquela alma já usou aquele caminho, e se ela for pressionada de novo, dependendo da pressão, ela pode querer fugir por ele, equivocadamente de novo. Agora os fatores situacionais. Perdas, né? Perdas são um grande fator de risco. Eventos estressantes. Aconteceu uma situação na minha vida, né? Por exemplo, vamos imaginar uma catástrofe como aquela lá do Sul, né? Uma difamação, né? Um cancelamento na internet, né? Coisas que possam trazer vergonha, né? Influência de grupos de suicídio, isso infelizmente está crescendo, as pessoas estão acessando, e aí é cuidado com adolescente, com criança principalmente. Eles acessam pela Deep Web, né? A internet não oficial, e se vinculam, e tem grupos que estimulam. E a gente já viu a Baleia Azul e outros desses desafios de criança e adolescente, desafiando a pessoa a cada vez ir mais longe e tentar o suicídio, como prova de bravura. Tudo isso que eu estou falando, como é que é seu nome? O Tiago está falando e lembrando, né? Tem a ação dos obsessores também, né? A gente se vincula no plano físico, se vincula na internet e se vincula espiritualmente, né? Agora, não sei se vocês sabem isso claramente ou têm essa ideia mais clara, que assim, a obsessão só vai me atingir se eu vibrar na mesma sintonia, né? Se eu estiver aqui, o obsessor estiver ali, não vai me alcançar, né? E o acesso a meios letais que eu falei. Pode ir. Ainda os fatores socioculturais. O estigma associado à procura de ajuda. O que quer dizer isso? A pessoa não vai procurar um psiquiatra porque é só doido que procura, né? Deixa para lá, isso é frescura, né? Levanta dessa cama, sai, vai fazer alguma coisa, vem se divertir, para com isso, põe Deus no coração, e por aí vai, né? Então a pessoa pensa que é errado, que no próprio orgulho dela muitas vezes, né? Eu pedi ajuda, né? Aí vem um detalhe, gente. 70% dos suicídios no mundo e no Brasil também são de homens. Por que vocês acham? Pode falar. O homem é macho, né? E macho morre em pé. Macho não vai pedir ajuda, não vai mostrar fraqueza, né? O homem não fala sobre sentimento. Isso. Não fala, não demonstra, não pede ajuda. É uma das coisas que a gente está até trabalhando com jovens nesse mês, né? Sobre emoções. Porque quando o jovem, o adolescente, entende o que ele sente, entende que ele pode falar: hoje eu estou triste, hoje eu estou entediado. E o pai e a mãe falam assim: que isso, filho? Bobeira, você não tem nem conta para pagar, fala com 10 anos. Então, eu acho que, assim, né,
não acho, né? Não sou profissional nessa área, mas a gente começar como sociedade a dar importância, trazer emoções e validar as emoções, para quando uma criança fala assim, mãe, hoje eu estou triste. Em vez de falar, vai pegar uma coisa para fazer, eu estou aqui lá no carrozinho, você olhar para o seu filho, sentar, o que está acontecendo? Me conta, por que você está triste? E aí essa criança vai aprender a falar das emoções dela, e quando ela precisar, ela não vai achar errado e pedir ajuda, falar assim, hoje eu não estou legal. Estava até conversando com o Thiago, né? Porque a sociedade, normalmente, você não pode chorar, você não pode estar triste, você vai para uma empresa, grandes empresas, tem que estar produtivo o tempo todo, né? E às vezes as pessoas te encontram, igual hoje eu encontrei vários, oi Júlio, mas você está tudo bem? Agora você está tudo bem, você está bem? Não. A pessoa está, não está bem não? Você quer conversar porque a sociedade nem está pronta para alguém falar assim, não estou bem. Mas o que aconteceu? Eu só não estou bem, está tudo certo. Então a gente estimular com o jovem, criança, porque também o suicídio, criança de 10 anos, querendo suicidar, tem. Muito. E ela muitas vezes não vai ter, a gente pensa no lado espiritual, né? E a gente incentivar sobre emoções. Emoção tem que ser degustada. O que eu estou sentindo? Não sei. Né? Então, se a gente explorar para que esse estímulo associado à procura de ajuda que você trouxe aí, ficar mais tranquilo. Eu posso falar que eu estou bem. Eu posso falar que hoje eu estou entediado. Falar com a criança, que não tem nada a fazer. Meu filho fala, Ju, mãe, mas não tem nada a fazer. Ótimo, deita no chão, olha para as estrelas, olha para o céu, vai brincar com folha. A criança tem que ter acesso ao tédio e tem que ter acesso ao não. Para quando o não da vida vier, ele vai saber se virar. Né? Isso mesmo. Gente, e aí, junto disso tudo que a Juliana falou, o homem tem essa ideia cultural, né, que graças a Deus está mudando, que ele tem que resolver, ele tem que dar conta, né? Ele é o alfa, ele tem que resolver. E não é, né? Ele também pode fraquejar, ele também pode pedir ajuda, ele também pode entrar em contato com a dor. E nós estamos vendo também, infelizmente, na sociedade, cada vez mais, essa ideia da medicalização. Então, por exemplo, eu estou deprimido, eu tomo um remédio. Pronto, e jogo minha depressão lá para dentro. Eu não tenho que trabalhar minha depressão, porque o meu remédio me deixa mais ou menos funcional. Eu não consigo dormir, eu tomo um remédio para dormir. Né? E a gente vai vivendo assim, né? Às vezes meio robô, sem olhar para dentro. E é muito importante isso que a Juliana falou. Dificuldade de acesso a tratamento de saúde, né? Infelizmente acontece muito ainda. A saúde mental no Brasil não é bem cuidada. Aqui em Belo Horizonte não é bem cuidada. São filas, às vezes são profissionais que ganham pouco, que não estão muito vinculados. Claro que tem os que se dedicam e fazem diferença, mas não é fácil, né? Eu já ouvi pessoas dizendo, não, por ser sã eu não vou, eu prefiro morrer. Né? Então, nós temos infelizmente essa dificuldade aí. Exposição a comportamentos suicidas, então isso aí, né, a gente chama isso de efeito Werther, que é quando acontece um suicídio e esse suicídio impacta as pessoas na mídia, né? Quando o Robin Williams, vocês lembram do Robin Williams? Quando ele se suicidou, teve um aumento enorme de suicídio, né? Porque vira um modelo, né? Quando algum famoso se mata, e ainda mais quando a imprensa, a mídia glamoriza isso, romantiza, né? Isso afeta, isso impacta. Fora essa ideia que eu falei da saída, né? Ah, olha, ele teve a coragem de fazer, então eu posso também, né? Engano. Bom, algumas crenças culturais e religiosas. Como, hein, gente? Como é que vocês acham que pode ser isso? Esses grupos que se reúnem, que morrem coletivamente. Sim, suicídio coletivo. Vocês têm que falar mais alto, senão eu não escuto, não. Teve aquele nos Estados Unidos que sim, suicídio coletivo. Mas o que mais? Sim, doar sangue, sim.
Testemunhas de Jeová, sim. Isso. Muitas vezes joga para a religião a doméstica. Sim. Também, né? Faz muito isso. Isso aí. Então, crenças culturais... Oi, pode falar. Aí ela disse, uma moça, eu pergunto para ela, qual que é a causa maior do suicídio nos jovens? Questão de violência. Porque ele quando é violentado nessa, aí ele é tão, como fala, ele tem coragem de contar com ele. Sim. Você está falando do abuso, né? Então, o que acontece? Se ele não tem coragem de saber com a família, de falar algumas coisas para receber ajuda, não, eu vou desistir. Essa é uma causa, sem dúvida. Sem dúvida. Bullying. Um pouquinho mais alto. No meu caso, a pessoa, por exemplo, homossexual. Sim. Na nossa sociedade, que é heteronormativa, aí ela está uma determinada questão religiosa, ela é dita como anormal, ela não se aceita, ela não se aceita, só que a pessoa, ela sabe que aquilo não depende dele. Sim. Então ela não sabe como lidar com aquilo, não tem apoio, acredito que pode levar a situações tirar para o prejuízo. Isso. Essas segregações, tanto culturais quanto religiosas, elas podem ser realmente um fator de risco de suicídio. Né? A forma, às vezes, que a religião trata as minorias, os grupos excluídos dentro da sociedade, né? Um tipo de cultura, por exemplo, que acredita que morrer é bom, que vai libertar, né, o que nós falamos aí dessas seitas, às vezes, né, que vai encontrar Deus. Tinha uma seita nos Estados Unidos, uma dessas aí, não é do Tintones, não, é outra, que eu esqueci o nome deles. Eles achavam que ia passar um cometa, acho que é Hip Bop parece, ia passar aqui em volta da Terra e que eles precisavam ir para esse cometa, que ia levá-los para um mundo melhor. Então eles tinham que se matar, porque não dava para levar no corpo, tinha uma espaçonave fluídica que ia levá-los. Então eles se mataram por isso, né? Então esse tipo de crença. E ser vítima de preconceito e discriminação, que foi o que a gente falou agora, né? Como é que é seu nome? Não entendi. Adriano falou. Essa colocação dele é muito séria. Eu atendi uma pessoa esses dias falando que ele já é adulto, mais de 20 anos, e que ele abandonou uma determinada igreja porque se a pessoa que tivesse, o pregador responsável tivesse tomar conhecimento, e achar que ele estava aliciando outras pessoas. E ele estava decepcionadíssimo. Sim. Oi. Sobre o que o maior Não, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Das causas do suicídio. Pode ir. Gostaria de saber sobre o autista, se há alguma diferença? Não conheço estudos nesse sentido, não. Tá? Vai depender de como vai ser manejado. O autismo em si, não. Mas se ele é acolhido, se ele é tratado bem, né? Se ele encontra um ambiente acolhedor, isso diminui. Se ele é maltratado, discriminado, isso pode causar. E aí, tá? o autista, no caso, vai ter essa noção do que ele está querendo? Depende do grau, né? Depende do grau. Só tomar uma aguinha, gente. Eu vou aproveitar a pergunta aqui, vou falar um pouquinho disso já. Não existe uma causa do suicídio. O suicídio é multifatorial. Então tem as questões individuais, tem as questões sociais, tem as questões econômicas, tem as questões mentais, né? As emocionais.
a forma que a pessoa lida com as questões. Então, você dizer assim, ele se matou porque a namorada deixou ele. Não é. Ele não se matou por isso. Isso pode ter sido o gatilho, o que levou a ele a se matar. Mas já tinha toda uma estrutura ali comprometida de falta de auto-amor, de um monte de outras questões, às vezes questões mentais acontecendo simultaneamente, tá? Então, sempre pensar nisso, né? Porque quando a gente também traz para a gente assim, a gente tem que fazer, não pode esquecer que a gente tem que cobrar os governantes uma maior inclusão, uma maior possibilidade. Porque vocês pensam bem, por exemplo, uma pessoa hoje na nossa sociedade, vou citar alguns fatores, podia citar vários, que ela é preta, que ela é homossexual ou tem uma orientação diferente, né, do padrão hétero, que ela é gorda, que ela tem uma deficiência física e que ela é pobre. Vocês já pensaram? São 5 fatores de exclusão muitas vezes, né? Eu que não estou em nenhuma situação dessa nesse momento, é muito mais fácil para mim, né? É claro que eu não vou ficar isento de outras pressões ou de questões minhas, mas eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, a vida é bela, acredita, tem alguém cuidando de você, para mim mas a vida do outro às vezes não tem nada de bela e ele não enxerga beleza nenhuma, e eu vou mudar a vida dele? O que efetivamente eu vou fazer para que essa vida fique melhor, né? Aí é a minha função, no que eu puder fazer de verdade, e cobrar dos governantes, cobrar da sociedade, cobrar das casas espíritas, cobrar de cada um que faça diferença, né? Mas frases motivacionais, que a gente escuta demais aqui no Setembro Amarelo, elas podem servir como uma punhalada no outro, né? Porque é isso, eu estou falando que viver vale a pena, quer dizer, para mim vale a pena. Eu, como espírita, sei que vale a pena. Mas para o outro que está naquela realidade, vivendo ali, se eu solto essa frase, né, só como uma frase bonita, vai ser quase que uma ofensa. Oi. Fala um pouquinho mais alto. A gente refletir pelos julgamentos que nós mesmos fazemos das pessoas. Sim. Porque, como você disse, nós temos uma vida, a gente enxerga o outro pelo contexto da gente, da vida que a gente tem. E é igual você está falando, é multifatorial, né? Não é por causa de uma pessoa que o abandonou. E a gente, às vezes, a gente julga. A pessoa tinha tudo, ela tinha a vida dela perfeita, mas muitas das vezes é mental, às vezes é química. Então, assim, isso é muito importante a gente ter essa atenção, porque isso passa pelas fraternidades. E é empatia. É tentar, né, apesar da dificuldade da gente não ter, porque também, gente, tem um negócio muito bonito, né? Eu acredito, e eu acho que vocês devem acreditar e ter essa noção de que a gente já andou vivendo em todos os lados da humanidade, né? A gente matava de um lado, morria do outro, depois vinha e matava do outro lado, às vezes com outra ideologia, né? Eu vestia uma camisa amarela num dia, no outro dia, numa outra encarnação, estava vestindo a verde e matando os amarelos, né? Então, nós temos dentro da gente essas experiências todas, de discriminar e ser discriminado, né? De estar numa elite ou de estar lá embaixo na sociedade. Então, se a gente quiser buscar de verdade e profundamente a empatia, tem. Se a gente abrir mão dessa ideia nossa de vida hoje só e buscar esse ser que está lá dentro, que tem hoje vivendo, está vivendo uma dor que eu conheço, porque lá no fundo meu eu sei dessa dor, né? A gente pode encontrar coração com coração e aí ajudar. Essa que basicamente deve ser a essência do acolhimento fraterno, né? Eu não estou falando do alto aqui do púlpito,
da dor do outro e apontando o caminho para ele sair. Não, eu desço lá na dor dele e abraço meu coração com dele. Para aí a gente construir uma saída. Só pegando o gancho também, para falar em nosso programa, desmistificar o negócio da terapia que você está dando, né? Porque é muito importante a saúde mental. Mês passado teve vídeo lá da terapia, da psicanálise. Então é muito importante olhar para esse lado, porque muitas vezes não consegue falar com o familiar do que está passando e aí a terapia consegue e busca esses traumas. Tiago está falando da importância de buscar ajuda, né? Da terapia, da pessoa entender que realmente ela não precisa estar sozinha, né? Ela pode buscar. Se ela vai encontrar, é outra história, né? E às vezes tem que persistir. Nós vamos falar daqui a pouco do CVV, né? A pessoa vai ligar para o CVV buscando ajuda e pode achar a linha ocupada, cair numa espera de 10 pessoas. Ela vai ter que ter um pouquinho de tolerância, de humildade para esperar e buscar. Pode procurar um profissional na área da saúde mental e não se dá bem com ele. E aí eu desisto? Não, eu vou procurar outro, né? É essa questão de começar a olhar para dentro e de entender que apesar de qualquer circunstância, eu valho a pena para mim, né? Eu não vou abrir mão de mim, porque não funciona, né? Se eu abrir mão de mim nessa vida, eu vou me encontrar comigo daqui a pouco, né? Eu estou condenado a ser o Arnaldo de verdade, não o Arnaldo aqui que está falando, pela eternidade afora. Eu nunca vou conseguir ficar livre de mim. Então eu preciso aprender a me amar, a me aceitar, a me entender, me acolher, a ser o grande amor da minha vida. Né? Você está falando aí, estava fazendo lembrar aqui que tem uma pessoa que me contou essa semana que o filho dela suicidou e deixou uma carta para a mãe. E ele falou assim: mãe, eu sou bom demais para ficar nesse mundo. E aí ele falava que o mundo era muito ruim e que ele era muito perfeito e bom. Aí esse auto-amor, ele pode ser pregado com o passado de uma forma errada. Porque a meu rei, você é tudo, e de repente ele se sente o rei do cocado. Esse é o auto-amor egoísta, né? Eu sou bom demais para viver nesse mundo, né? E eu sou ruim demais para me matar, né? Eu vou para onde? Comentou a questão da terapia e a gente falou que é importante também que às vezes você tem um conjugado com o psiquiatra também, né? Porque às vezes a pessoa não consegue lidar com as situações e o remédio ajuda, né, a controlar as emoções. Em crise suicida, o psiquiatra é importantíssimo, é essencial, né? Porque você está na crise, às vezes você está imerso naquela situação, realmente não vê saída, o remédio vai te tirar daquele estado, né? Às vezes a pessoa sai e não busca ajuda mais, né? Porque alivia a pressão, né? Ela tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos mandar aqui. Bom, aí é que vem a história que a gente falou da religião, né? A religião pode ser um fator de risco de suicídio, tá? Como? Quando ela fundamenta o ódio, a hostilidade, a discriminação e o afastamento, tá? Ó, gente, casa espírita não está isento disso não, tá? Vocês já devem ter vivido situações na vida espírita que assim, a pessoa saiu do grupo, afastou por qualquer motivo, ela é esquecida. Normalmente a gente tem mais caridade com as pessoas que vêm aqui para ser atendidas que entre nós, né? É tipo assim, você está aqui comigo, saiu, esqueço que você existe e desvincula completamente. Quantos de nós paramos para escutar o outro, do lado, o colega de tarefa, né? A gente atende em reunião mediúnica espíritos que vêm de muitos países, de muitas regiões, mas a gente escuta o nosso amigo que está do lado, a gente para realmente para olhar como é que ele está, e a gente pode confiar de se abrir e não ser julgado.
né? Mas nossa, mas você, dirigente da tarefa tal, passando por isso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado religioso, porque senão fica assim, a gente veste a roupa de espírita e entra na casa, lindo, maravilhoso, depois a gente tira a roupa e volta para a vida, cheia às vezes de dor, de problema, de sentimentos diferentes, né? Às vezes sim, ou às vezes, né? Às vezes acha que aquilo ali, eu estou fazendo minha tarefa, isso não tem vínculo com a minha vida, né? Eu vou subir, eu vou para os planos superiores sem olhar para as minhas sombras e para as minhas dores. Eu faço de conta que eu sou bonzinho, eu faço de conta que não tem problema, né? E eu não vou dividir, e também a casa não me dá o espaço para me acolher de verdade como eu sou, né? A gente finge às vezes que é melhor do que é de verdade, né? Ou mais forte. Não, porque ele acredita que é errado e ele não quer se matar, entende? Ele não tem a intenção de se matar, né? Ele recusa aquele atendimento porque ele acha que aquilo vai comprometê-lo espiritualmente e na crença dele, acha que Deus vai salvá-lo por conta própria, porque ele merece ou não, mas não tem a intenção de se matar, né? É ignorância, né, em termos científicos, mas é uma coisa que precisa ser respeitada religiosamente, mas que os médicos não vão aceitar, né? Não, isso aí estava olhando para o Renato aqui, né, Renato? O médico não pode, porque a família não quis, eu vou deixar de fazer. É obrigação do médico tentar. O sangue que eu aceito, é do sangue total, não aceito, mas eu acho que tem algo, eu tenho sangue já. Tem, Renato? Você sabe disso? Como é que é? Não? Tá. Vamos pesquisar isso depois para saber. Bom, vamos lá. Vou andar mais rápido agora, senão vou deixar vocês presos aqui. Quando a religião é usada para controlar pessoas vulneráveis, né? Então vem a crença, às vezes com outras intenções, né? de controle das pessoas, estimular a rigidez de pensamentos e de práticas. Então é assim, tem que ser assim, não aceito aquele outro lado. E aí, por exemplo, vamos imaginar uma religião que não aceita a questão da homossexualidade ou um outro comportamento ou tendência, né? O que vai fazer? Mas eu sou, Deus não me aceita, o meu grupo não me aceita, então eu também não me aceito, eu posso ir embora, né? Eu devo ir embora, para não envergonhar minha família, não envergonhar meu grupo religioso, né? Quando produz ansiedade, medo ou culpa, ai meu Deus, eu não consigo atender essa expectativa, ai meu Deus, eu sou culpado, eu tinha que ser bom, mas eu peco, né? E achar que só a religiosidade resolverá. Então é isso, né? Eu já vi casa espírita que fala assim, não, você não tem problema mental não. Vai para a reunião de desobsessão, começa a estudar a doutrina, que isso tudo vai passar. Assim, extremamente arriscado, né? O ideal é que trabalhe conjuntamente, né? Essa ideia de que vai curar, e se não curar, né? Sim. Oi? Dirigentes espíritas, né? Eu trabalho numa reunião mediúnica que volta e meia vem dirigentes espíritas do Brasil, porque tem um contato muito grande, porque eles não são atendidos nas casas, até por essa questão, né, da discriminação e da falta de abertura, a gente atende lá.
passando por problemas completamente humanos mesmo, como qualquer um de nós. Reavaliações punitivas, demoníacas e do poder divino. Ai meu Deus, eu vou ser punido se eu continuar assim, se eu fizer isso, não fizer aquilo, então eu não quero, eu vou sair. Ou é o demônio que está me tentando, é o demônio, eu não vou buscar ajuda, é o demônio, eu tenho que rezar, eu tenho que não sei o quê, e pode chegar num ponto que... Ou o obsessor para nós, a culpa é do obsessor. Ou do poder divino, Não, Deus vai tirar isso da minha vida. Deus vai tirar esse pensamento, Deus vai... Diferimento religioso, é isso, é transferir para Deus, para a doutrina, para o centro, para o passe. São eles que vão resolver minha questão, não sou eu mesmo, não sou eu comigo. E a frustração com Deus e com as lideranças religiosas quando não dá certo, prometeu que eu ia curar se eu fizesse a novena tal, se eu viesse para a reunião de desobsessão, não curou, Ou então, quando eu vejo, por exemplo, que o líder religioso é pedófilo, que o líder religioso é desonesto, então eu não quero participar disso e me desvinculo, E a religião é um bando de hipócrita e não sei o que, e se afasta. Fatores de proteção. Agora, gente, são os fatores que vão proteger contra esse comportamento suicida, Comportamento, ele envolve a ideia suicida, a crise suicida, estilo cognitivo e de personalidade, quer dizer, a pessoa que consegue pensar, que consegue elaborar com mais facilidade, ela tem condição de analisar, Às vezes é o contrário, ela está presa só na mente e afunda. E de personalidade, de ter mais flexibilidade, de saber lidar com as questões, de buscar ajuda, O alto valor, sentir que eu valho, que eu sou importante para mim, E para a sociedade também, na minha área de influência. A autoconfiança, autoamor, que é fundamental, que eu falei. A capacidade de percepção e autopercepção, então eu consigo entender o mundo, ver o que está acontecendo, aquela análise ali cognitiva que eu falei, e olhar para dentro de mim e ver o que está acontecendo também. E aí é fundamental a busca do autoconhecimento. Sem autoconhecimento a gente passa pela vida. Disposição para buscar ajuda e ouvir conselhos. Disposição para aprender com a vida, com os fatos, de ressignificar. Capacidade de aprender com os erros meus, dos outros, do mundo, e aprender com os outros também, com os bons exemplos, não só com os erros. Habilidade para se comunicar, então sair de si e buscar esse contato com o mundo. Gente, vamos fazer uma coisa. Todo mundo levanta, por favor. Quem puder, Vou deixar o microfone aqui. Vamos dar uma espreguiçada. Já tem gente com sono. Vamos dar uma espreguiçada. Agora nós vamos fazer assim, nós vamos dar, vamos bater palma nesse ritmo aqui, De novo. Agora, dá um abraço para quem está do lado esquerdo. Um abraço.
Muito bem, pode sentar. Melhor parte da palestra, né? Ô, gente, agora eu vou ter que voar, que eu descobri que eu estou na metade dos slides. Bom, fatores de proteção contra o comportamento suicida. O padrão familiar. Quem tem uma família estruturada, quem pode contar com a família, esse é um grande fator de proteção, né? É um bom relacionamento com a família, sentir-se apoiado pela família, pertencer a uma família consistente, né? Que não tenha tantos problemas, que tenha uma estrutura, que dê essa base. Fatores de proteção contra o comportamento suicida. Os fatores culturais e sociais. Vamos lá. Adesão a valores, normas e tradições positivas. O que é isso? Quanto mais eu consigo conviver na sociedade aderindo a algumas normas, aos valores da sociedade, às tradições, quer dizer que eu vou virar um carneirinho e vou aceitar tudo? De jeito nenhum, não é nada disso. Mas se eu começo a brigar com tudo, nada tá bom, eu tenho a solução para tudo, nada me serve, é mais ou menos o que ela falou, né? Desse moço que falou que o mundo era ruim demais para ele, que era muito melhor que o mundo, né? Então isso adere, né? Se eu me sinto inserido, participante dessa sociedade de alguma forma, podendo ajudar, podendo transformar, podendo participar, ajuda. Os relacionamentos interpessoais positivos, então amizade, né? Os relacionamentos afetivos, os relacionamentos que me vinculem. A integração social, então é participar de um trabalho, de um clube, de uma igreja, de esportes, mocidade, né? É vínculo, né? É sentir que eu sou útil, sentir que eu participo, sentir que a minha presença é querida, né? Que eu estou vinculado mesmo. E ter objetivos na vida, que eu falei, esses horizontais, né? De sonhos, de desejos, de buscar objetivos. Fatores de proteção contra o comportamento suicida. Ó, isso é comidinha, né? Vocês já lancharam. Ó, então, uma boa alimentação, quando é possível, ajuda, porque às vezes várias deficiências orgânicas, né? Ferro e outros componentes podem trazer depressão e essa baixa que vai vir junto com a psicológica e piora. Sono, isso é muito importante. Né? Se o sono não está bom, tem que cuidar disso, porque você vira meio um zumbi. Aí é sem energia, né? É sem vitalidade, e isso chama para depressão, né? Chama para o estresse, chama para um monte de coisa. Tomar luz do sol, né? Um pouquinho, tentar buscar isso, né? Trocar o celular pelo sol um pouco, né? Prática de atividades físicas e ambiente sem drogas. Não passa ainda não. Olha, qualidade de sono, luz solar e prática de atividades físicas são alguns dos melhores antidepressivos que tem. Né? Você junta com a respiração, é difícil uma pessoa ficar em depressão se ela fizer isso, se ela buscar. Não é fácil se ela já tiver, ela tem que começar passo a passo. Né? Um pouquinho de cada dia. Eu consigo sair da cama, dou uma caminhadinha ali. No outro dia eu já saio lá para fora um pouquinho, dou uma voltinha no quarteirão. Né? É ter essa força de tentar, passo a passo, reconstruir. Mas para quem não está, busca isso antes que seja tarde. Né? Pode ir. Bom, agora a religião ao contrário. A religião, como ela pode proteger contra o suicídio. E a religião é um dos grandes fatores, se a pessoa se vincular bem. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma crença, uma fé verdadeira, né? Eu vejo que os eventos têm sentido, eu encontro esse propósito da existência, né? A religião me traz essa profundidade, esse motivo maior de estar vivo. Ela vai me trazer mais otimismo, né, quando ela traz. A sensação de controle, porque eu não sinto que eu estou à deriva, que a vida pode fazer isso comigo, que não tem porquê, eu estou num caos, né?
Então eu sinto que alguém controla isso, e aí por isso eu controlo também, né? Vocês lembram lá de Jesus no barco, né? Que começou a balançar e o pessoal com medo, né? Ele falou: não, peraí, eu estou aqui, né? Então relaxa, controle-se, porque eu estou controlando, né? A sensação de menos vazio e de angústia, por isso, porque preenche, né? E ajuda a lidar melhor com as perdas, porque a gente ressignifica as perdas, né? Entende que essas perdas fazem parte da vida mesmo e tem motivo. Ainda, coping religioso. Coping é uma palavra que é assim, o saber fazer. No meu tempo de jovem, a gente falava as manhas, ter as manhas. Você já veio falar nisso? Mas isso é para quem é do meu tempo, né? Quem é mais novinho, souber, está denunciando aí. Às vezes é gato, né? Tá escondendo a idade. Então é ter as manhas de lidar com as coisas. Então a religião traz esse coping positivo, né? É o saber lidar. Então eu estabeleço uma parceria com Deus. Deus está comigo, Deus me acompanha, Deus me protege, eu estou seguindo a vontade divina, então não estou sozinho, né? Me ajuda a ressignificar esses eventos estressores, é o que eu falei. Eu perdi meu emprego, né? Meu Deus, não, eu perdi o emprego, tem um motivo aí, né? Que pode ser, eu vou passar pela experiência, vou aprender, de repente abre outra janela, né? Sentir-se cuidado por Deus, então Deus cuida de mim o tempo inteiro. Tem uma passagem árabe que às vezes a gente pensa que é da Bíblia, que é aquela história: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, né? Então quando eu sinto que Deus cuida de mim, que Deus está me olhando com um olhar bondoso, cuidadoso, amoroso e justo, eu confio, né? Então pode parecer tudo escuro, mas eu confio que tem uma mão ali me segurando e eu tento me conectar com ela. Desenvolver o perdão e a autopurificação, né? Porque aí da mesma forma eu começo a olhar para o outro e entender que na verdade o outro não me deve nada. Gente, um dia, se vocês quiserem, eu venho aqui falar com vocês, levantar um negócio polêmico, vou dar um spoiler. Eu acho que esse negócio de perdoar é um negócio do ego danado, sabe? Porque assim, eu que não erro, eu que não ofendo, eu que nunca atingi ninguém, vou buscar lá dentro de mim a minha instância mais bonita, mais misericordiosa, para perdoar aquele infeliz que me ofendeu, né? Que prepotência, né? Puxa vida, eu tinha que aprender a não perdoar não, porque eu nem tinha que me sentir ofendido, né? Se isso tudo acontece na minha vida com um propósito, se eu passei pela experiência e isso tem um bom propósito para mim, eu tenho que largar isso para lá e coitado do outro, e até pedir mesmo, e se eu fosse mais humilde, até agradecer o outro por ter me propiciado passar por aquela experiência que me lixou e que vai me fazer crescer em outro sentido. Isso com auto-perdão é a mesma coisa, tá? Eu dentro de mim me punindo, me condenando, me punindo, me castigando, e aí eu vou lá dentro de mim achar meu lado bonzinho, que vai perdoar aquele Arnaldo idiota que errou, que não podia ter errado. Mentira, é tudo papo do ego, né? Eu errei mesmo, eu assumo a responsabilidade e vou tentar me arrepender, não fazer de novo, tentar, né? Só tentar, e tentar consertar o que eu puder consertar, tá? Então, eu desenvolvo nisso esse perdão com o outro, porque eu vejo que o outro está no mesmo barco, gente. A gente está aqui na Terra, não é à toa não é por acaso, né? Está todo mundo. Buscar apoio, né? A religião me ajuda, né? Que eu não vou ficar só fechado em mim. Eu sei que tem que Deus me ajuda, me quer, então eu vou buscar ajuda porque eu acredito de verdade que eu vou receber ajuda. E eu tenho que ter essa paciência
E entender que às vezes, como eu falei, essa ajuda pode ser frustrada, né? E eu tenho que persistir e continuar. Ela vai me oferecer ou me fazer oferecer suporte e conforto para o outro também, porque aí eu vejo que nós todos estamos nesse barco e eu posso ser essa diferença. E tentar encontrar propósito na vida. Pode ir lá. Quem bocejar, eu vou pedir para levantar e fazer sozinho, hein? A palminha. Escutar com o coração, né? O atendimento. Bom, agora é o atendimento fraterno na casa espírita, né? A gente vai ter que passar meio rápido também. Olha, a primeira coisa é o que eu falei, é escutar com o coração. Para eu escutar com o coração, eu tenho que ser permeável. Não é me lambuzar com a dor do outro, né? E pegar ela para mim, e aí os dois vão chorar e sofrer, não é isso. Mas eu ter realmente a simpatia que me toca o coração. E aí eu ajudo. Ajudar a pessoa a transitar do pensamento para o sentimento e deste para a ação. Eu estou coordenando um grupo de treinamento para prevenção de suicídio. Atendimento fraterno na casa espírita para prevenção de suicídio. Então depois, quem quiser, fica meu contato. Se quiser, já tem algumas palestras, algumas aulas gravadas, e a gente faz isso online, né? Primeiro, terceiro e quinto sábados, de 2 às 4 horas, online, né? Quem quiser participar, né? E a tônica é muito isso, porque é baseado primeiro no atendimento que o CVV faz, eu vou falar de CVV daqui a pouquinho, que é transitar a pessoa do pensamento, que ela está no problema, ela só quer viver aquilo, ela não sabe, para o sentimento, primeiro entrar em contato com o sentimento e daí criar as ações para sair, tá? A gente precisa ter conhecimento para avaliar o risco de suicídio, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave, porque se for grave, a gente precisa fazer ações imediatas, né? A gente não pode deixar a pessoa sair e ir embora para casa, né? A gente tem que buscar socorro, buscar ajuda familiar, alguma coisa assim. Perguntar amorosa e cuidadosamente sobre ideação e tentativa de suicídio. Então, durante o atendimento, você está percebendo que a pessoa está ali com aquela tendência, está muito depressiva, fala às vezes em desejo de morrer, a gente pode e deve perguntar se ela já teve ideias de morte, e se ela já teve, ela vai te falar, e se ela já pensou em se matar, né? Aí a gente precisa ter um pouco de estrutura para trabalhar isso. Mas é muito importante, né? Tinha essa cultura, às vezes, que se falar disso vai induzir a pessoa. Não, mentira, não é assim não. A falta do diálogo e muitas vezes o preconceito, né, de falar sobre isso, né? A gente vai tentar aliviar a dor sem cuidar da dor, né? Intencionalidade suicida. Pode ir mais um aqui? Não, peraí, volta, por favor. É que faltou uma seta, não sei. Aí, volta. Pode ir para frente. Aí. Deixa aí, tem uma seta, tá? Essa aqui é a intencionalidade suicida. Ela começa com ideias de morte, ela vai depois, pode evoluir para ideias de suicídio, fica mais séria quando a pessoa tem planos de se matar, e aí nessa conversa a gente já pergunta se ela falar que ela tem ideias mesmo, que ela já pensou, a gente pergunta se ela já fez algum planejamento. Fica mais séria ainda, né? Fica muito mais grave se ela já começou a pesquisar os meios letais, como é que ela vai querer suicidar, tá? E se ela já tomou, depois ainda, providências pós-morte. Ela já começou a se desfazer dos objetos, ela começou a se despedir das pessoas, ela está vendo um seguro de vida, né? Então, são fatores, tá. Vamos lá, gente. 10 minutos, vamos fazer mágica. Sinais de alerta verbais e comportamentos. Eu falei, tentativa de suicídio anterior, mudanças repentinas de comportamento. Tudo isso aqui vai acontecer, não é assim, né? Mudou de comportamento, quer suicidar. Não, é dentro de um contexto, tá?
E às vezes somando, e às vezes a gente ficando atento. A pessoa já está meio esquisita, já está meio depressiva, eu já começo a observar. Então, tentativas, mudanças de comportamento, ameaça de suicídio ou expressão, verbalização de intenso desejo de morrer. Muitas vezes a gente banaliza isso. Né? É isso. Ah, não pensa nisso não, faz outra coisa. Né? Tem que tomar cuidado. Se a pessoa tem um plano para o suicídio e os sinais observáveis de depressão. Oscilação de humor, né? Não se for, né, o transtorno bipolar, esse humor vai variar num período maior, não é assim, eu estou de um dia, de manhã de um jeito, de tarde do outro, não é assim, né? Mas a pessoa de repente entra numa tristeza profunda, de repente ela entra depois, passa um dia, ou num momento ela já está mais eufórica, no outro momento ela está bem, depois ela cai, né? É importante investigar isso. Pessimismo, ela começa a ver a vida com muito pessimismo, nada tem sentido, nada vale a pena. Esse sentimento de desesperança, que nada vai mudar, né? O desespero, que aí é outro patamar, né? É outro nível, porque esses dois, pessimismo, desesperanças, eles vão apontar mais para a depressão. O desespero é aquele ímpeto, né? Ai, não dou conta, aconteceu uma situação e eu não quero, né? E o desamparo, a sensação de que não tem ajuda. Ainda, né, nos verbais e comportamentos diretos, ansiedade, dor psíquica e estresse acentuado. Pode ir. Problemas associados ao sono, então alterou muito o sono, começa a ter sono demais, ou ter um sono quase nada, 2, 3 dias sem dormir, né? São fatores importantes para investigar. Raiva intensa. Tudo isso normalmente quando muda o comportamento, tá, gente? Desejo de vingança. Sensação de estar preso e sem saída. Vamos lá. Isolamento, a pessoa fica longe de amigos, famílias, eventos, tá? Mudanças drásticas de humor, já falei. Falta de sentido para viver, também. Aumento de uso de álcool e drogas, né? Isso é um fator grave que tem que olhar, né? Começou, de repente mudou o comportamento, virou excessivo demais, tem algum fundo aí, né? Impulsividade e interesse por situações de risco, é o que a gente comentou também, né? De repente começa a ter sinais de alerta do comportamento direto: desfazer-se de objetos importantes, conclusão de assuntos pendentes, né? Começa a resolver aquele monte de coisa que estava deixando para trás, fazer um testamento, despedir-se de parentes e amigos. Casos extremos de irritabilidade, culpa e choro, né? Fazer carteira de doação de órgãos. Isso é muito bom, viu, gente? É só dentro desse contexto todo, né? Comprar armas, estocar comprimidos, né? Começar a buscar esse acesso a meios letais. Fazer seguro de vida, que também é muito bom, mas colocar as coisas em ordem, né, de mudança de comportamento. E súbito interesse ou desinteresse na religião também, né? De repente mudou, sem ter um motivo aparente, né? Fechar a conta corrente, encerrar, né, esses preparativos para a morte. Como lidar com a pessoa com comportamento suicida? Para onde que eu vou encaminhar? Vamos lá. Primeira coisa, numa crise suicida, é para um posto de saúde, se for na rede pública, né, da atenção primária da saúde. Para o Sersans, aqui em Belo Horizonte, né, ou aqui em Belo Horizonte, eu estou do lado, né? Aqui deve ser CAPS, eu não sei em Contagem como é que funciona. É CAPS, né? Para emergências psiquiátricas, aí se a pessoa tiver plano de saúde, né, tiver condição de pagar, então tem hospitais. O único hoje em Belo Horizonte é o André Luiz, né, que está atendendo nisso, né, dessa forma direta. A rede hospitalar conveniada
E onde buscar ajuda e informações? Primeiro, o CVV. Para quem não conhece, CVV é Centro de Valorização da Vida. É uma entidade que já tem mais de 50 anos, ela foi criada por voluntários, ela não tem nenhuma vinculação nem religiosa, nem filosófica, nem política. São voluntários, pessoas comuns, ouvindo as outras pessoas, ou por telefone, ou por internet, ou por e-mail. Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a pessoa pode entrar em contato quantas vezes quiser. Oi. Aqui no Elborg, nós temos um grupo de valorização humana. Sim. Que faz trabalho não só de prevenção suicida, mas qualquer problema, depressões, com atendimento presencial. Sim. 34 anos que nós funcionamos. Ah, que beleza. Nós buscamos no CVV orientações sobre o suicídio. Aham. Tá? É um trabalho de atendimento presencial ou por telefone e que funciona durante a semana o dia. Ótimo. Depois pega meu contato e passa para mim. E é importante as casas espíritas terem esses contatos, gente. Porque a gente não sabe a hora que vai precisar, né? Para a gente e para os outros. Tem um Instituto Vitaleri, que está aqui, ó, https Vitaleri, junto, vitaleri.com.br. Esse é um instituto onde eu fiz minha pós. Ele tem um material fantástico, gratuito, com muitas cartilhas sobre prevenção, sobre pós-venção, que é os cuidados com os enlutados pelo suicídio, com crianças, com adolescentes. Acessem isso que vocês vão gostar, tá? E além de rede de apoio, onde é que a gente pode buscar e um monte de coisa. O mapa de saúde mental, que tem indicação de serviços gratuitos de psicologia, de atendimento de saúde mental no Brasil inteiro, tá? Esse link aí, eu falei, a apresentação vai ficar aqui na casa, então vocês podem buscar e divulgar. A AMESP, que é a Associação Médico Espírita de São Paulo, tem um atendimento fraterno pela internet, né, que vocês podem buscar. Só um minutinho. Tem o GAS, o GAAS, que é o Grupo de Atendimento a Sobreviventes de... Não? Como é que é? GAS. Grupo de Atendimento... Não acho que é sobrevivente de suicídio mesmo. Mas é porque eles atendem também, da forma que você falou, presencialmente, não só sobrevivente, mas pessoas com ideação. Eles fazem um atendimento em grupo, né, que é um telefone bom, eu estou sem ele aqui. Pode ir? Eu não vou falar disso não, porque vai gastar muito tempo. Pode seguir, pode ir passando. Era sobre ego, self, aquele pouquinho de coisa que eu falei sobre o orgulho. Vocês lembram que assim, na raiz disso, do ser, tem o orgulho, né? Que faz a gente se julgar e julgar o outro. E se sentir vítima, né? Querer controlar as coisas. Então pode ir. Vai. Então, um grande antídoto para a ideação suicida, no foro íntimo, é a humildade. Pode ir. Eu imaginar que eu não sou essa ovelha lá no alto do telhado, que eu não sou esse eu maravilhoso que eu acho que eu tinha que ser, né? Que eu sou falho, que eu tenho meus defeitos, que eu tenho as minhas sombras, mas que ainda assim eu mereço o meu amor e meu cuidado, né? E é com esse. Imagina, gente, só para finalizar. Pensa assim, eu sou um pai muito orgulhoso, então eu quero ter um filho que seja a minha representação no mundo. Então eu quero ter um filho bonito, inteligente, famoso, rico, para todo mundo falar assim, nossa, o filho do Arnaldo, né? Quer dizer, é o Arnaldo, né? É o Arnaldinho ali que está sendo... Então, se a gente olha para a gente com esse mesmo olhar, né? Eu vejo lá o Arnaldo imperfeito, cheio de problema, que não consegue um monte de coisa, e eu olho para ele com aquele desprezo, né? Que vergonha de ser você, né? Aí eu começo a me julgar, me punir, me cobrar. E eu que estou lá embaixo, amassado, com esse salto aqui do meu ego, eu olho para cima e vejo aquela coisa tão bonita, tão perfeita, tão idealizada. Aí eu falo assim, não vou conseguir mesmo.
né? Não vou conseguir tirar 10, meu ego pai exige que eu tire 10, 7 não serve, 6 não serve, então eu desisto. Eu vou entrar na depressão, eu vou me afastar da vida, porque não vale a pena, né? Eu não mereço, não vou conseguir. E pensar nisso, né, gente? Vocês acham que Deus ama mais, vamos pensar, o Hitler ou a Madre Teresa de Calcutá? O que vocês acham? Pois é. Deus ama os dois do mesmo jeito. Então, que prepotência é essa minha de só me amar se eu for bonzinho, se eu for legal, se eu for sucesso, né? Então é isso, né? São 3 criancinhas aí, e o antídoto para essa dor, para esse apartamento, para essa depressão, para essa desistência da vida é o auto-amor. Esse vai ser sempre o antídoto. Amar-se incondicionalmente, ser o grande amor da sua vida, ser seu melhor amigo. E agora as referências, pode passar? Tcharam, acabou. Gente, obrigado, viu? A gente tem tempo para pensar até o resto do ano, né, gente? Agora, nós vamos pedir ao nosso maravilhoso coral para tocar mais uma musiquinha para a gente.
Eu não sei dizer para onde
assim a gente está caminhando para o final. Tá, é a parte que vocês falam, nossa, gente, essa é a parte, tá? Vamos de novo, vamos ver se estão treinados. Estamos encaminhando para o final, gente. Vocês aprenderam direitinho, parabéns. Pessoal, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria pela oportunidade desse encontro, ao mentor da casa, Miramês, e toda a espiritualidade que nos acompanhou e intuiu, aos dirigentes da FEIME, Maria Isabel e Carlo, pela realização deste evento tão importante, pela presença e disponibilidade dos expositores Renato e Arnaldo nesse encontro. Muito obrigada a vocês dois. Pelo empenho e organização dos coordenadores da casa, pela disposição e compromisso de todos os tarefeiros e os colaboradores em geral, pelos nossos irmãos do Grupo Musical Miramês, que nos alegrou nessa tarde de domingo, em especial ao Sr. Mendes, pelas nossas irmãs Fanny e Eliane, por terem nos ajudado com a produção de lembrancinhas e a decoração, pela nossa irmã Celina e colaboradores que nos ajudou na organização do lanche. Agradecemos também ao Rogério, da Assistência Social da AME Contagem. Muito obrigada pela presença, viu, Rogério? E o mais importante, que é o nosso belo público, e pela participação de todos vocês. Vamos chamar a nossa irmã Príncia para poder fazer a prece final para a gente encerrar, tá? Muito obrigada, pessoal. Tenha uma excelente tarde. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso irmão maior, Mestre Jesus, que aqui esteve conosco, aquecendo os nossos corações nessa tarde, trazendo a luz do conhecimento, para que possamos caminhar a passos doados no amor, na atenção com o próximo, nas mãos colaboradoras, que a gente possa nos encher do aprendizado e que a gente possa colocar em prática no nosso caminhar. Agradecemos a Casa de Miramês, toda a equipe espiritual que esteve presente. Agradecer a todos os convidados. Agradecer a toda a equipe dos 2 planos divinos e de ação. Pedimos por todos os pais, familiares que perderam seus entes queridos através do suicídio, que possamos, nessas vibrações, levar a eles a luz, a esperança de dias melhores. Que todos eles possam encher da luz que sai desse seminário, que possa tocar o coração de todos eles. Agradecemos, Mestre, por estarmos aqui neste domingo. Agradecemos sempre pela saúde, pelo lar, pelo alimento, pelos familiares, amigos, e agradecemos a união dessa casa, a amizade e a colaboração de todos aqui presentes. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa tarde a todos.